Boa tarde, amados e queridos irmãos. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Sandro Bessegato. E eu queria falar hoje de um assunto com você que infelizmente tem sido muito falado, né? E hoje parece que infelizmente tivemos mais um suicídio envolvendo uma irmã lá em Madureira, no Rio de Janeiro, né? Então, parece que essa irmã inclusive era obreira, missionária, algo desse tipo. E muita gente tem se perguntado por que tem crescido tanto suicídio no meio cristão, amados. É lógico que a gente não tem uma resposta absoluta para isso, né? Se nós dissermos que nós temos uma resposta absoluta para isso, nós vamos estar cometendo um erro, né? Nós não somos donos da verdade e nem temos todas as respostas. Mas vou aqui falar um pouquinho para os irmãos da minha opinião, né? Da minha opinião pessoal sobre essa questão. Nós sabemos, amados, que a igreja ela tem vivido uma crise muito grande. A igreja que eu digo, né? Os cristãos de uma forma geral. E nós temos dois lados perigosos aí que estão atuando na igreja, né? Um deles é o liberalismo, né? Os liberais, aqueles que acham que não tem mais problema nenhum pecar, que não tem mais nenhum problema, tudo é liberado. Então o liberalismo ele tem entrado dentro das igrejas e é algo muito perigoso, porque quando nós deixamos o liberalismo dominar a nossa igreja, a liturgia dos nossos cultos, nós corremos o risco de dar permissão, legalidade para espíritos malignos começarem a atuar de forma mais forte na igreja, espíritos de prostituição, e aí entra espíritos de avareza, prostituição, vícios. E isso começa a deixar o cristão, né, fraco na sua fé. Começa a deixar o cristão carnal. E isso começa a levar, muitas vezes, a uma crise. Porque a pessoa tinha uma vida espiritual e agora não consegue mais ter comunhão com Deus. E começa então a ouvir, como diz o Salmo de número 1, o conselho do ímpio, se deter no caminho dos pecadores e até se assentar na roda dos escarnecedores. Esse eu creio que talvez seja um dos motivos que tem levado pessoas a esfriarem na fé, pessoas a desanimarem. E aí começa a entrar angústia, começa a entrar tristeza com os problemas do dia a dia. E muitas vezes a pessoa, sem uma estrutura emocional, sem um acompanhamento, acaba cometendo um suicídio, né? Mas nós temos o outro lado também, que também é perigoso, que é o extremismo, o radicalismo. Então nós temos de um lado os liberais, que é ruim, né? Você começa a deixar o liberalismo entrar na sua vida espiritual, você vai esfriar, você vai perder a fé, você vai começar a enfraquecer, vai parar de orar, de jejuar, porque tudo para você vai ser normal. O pecado que você não cometia mais, você vai começar a cometer. E o outro lado é o extremismo, o radicalismo, onde muitas vezes há pouco amor, né? Há muito radicalismo de oração, de jejum, de consagração, mas as pessoas não têm mais aquele amor de entender o lado do outro. E isso leva pessoas muitas vezes também à depressão, à angústia, e aí cometerem, né, o suicídio, tirarem a sua própria vida, porque as pessoas que são da fé não têm amor para entender a situação que a pessoa está passando, né, aquela situação difícil. E esse é um outro lado perigoso. Então nós não podemos estar nem de um lado nem do outro. Nós não podemos estar do lado dos liberais, para que a gente não esfrie na nossa fé, mas também não podemos
está do lado dos radicais, dos extremistas, que perdem o amor, são como os fariseus, né? São cumpridores de regras, mas não tem mais amor por ninguém. Só apontam, só acusam. Ao invés da pessoa ser ajudada, ela é apontada, ela é acusada, ela é caluniada. E isso leva muitas vezes a pessoa ao desespero, à angústia, à tristeza e a cometer o suicídio, a tirar a sua própria vida. E existem outras questões que a gente sabe, às vezes a perda de um ente querido, às vezes a perda de um filho, às vezes a perda do esposo, da esposa, e outras situações, né? Pai do Senhor, irmão Moisés, pastor Moisés Alexandre, outras situações que levam a pessoa a cometer essa loucura, tirar a própria vida. A pessoa no momento do desespero, ela toma essa atitude, né, de tirar a própria vida. Porque ela passou por uma situação muito difícil e ela não teve apoio de lado nenhum, ela não teve apoio da família, ela não teve apoio dos amigos e muitas vezes não teve apoio também dos irmãos da igreja. Então é uma situação, irmãos, muito delicada, gente, é muito difícil a gente falar. Nós não podemos ser juiz, acusar, dizer a pessoa não tinha mais Deus, a pessoa não tinha mais fé. Nós não podemos falar isso porque nós não sabemos qual é a situação que a pessoa estava vivendo, né? Mas nós sabemos que esses dois lados são perigosos. Você cair para um lado liberal, onde você vai perdendo a sua espiritualidade, você vai deixando a carnalidade entrar na sua vida, dentro da igreja, e o outro lado dos radicais, dos extremistas, né? Que não tem amor nenhum pelas pessoas, só apontam, só acusam, como o mosquito engole o camelo, né? Esquece de amar o irmão, esquece de que às vezes o irmão ou a irmã está passando por uma situação muito difícil, e começam a acusar aquele irmão fulano de tal, eu vi ele não sei aonde, eu vi ele passar perto do bar, eu vi ele não... E sai espalhando, às vezes o irmão nem tinha feito nada de errado, e saem caluniando, saem espalhando. Hoje as redes sociais são um perigo para denegrir a vida das pessoas, caluniar. Tem pessoas que se mataram porque ficaram envergonhadas, porque alguém colocou um comentário numa rede social, alguém colocou um vídeo fazendo uma acusação. Isso tem levado pessoas a tirar a sua própria vida, inclusive no meio cristão, pastores, missionários. E é uma situação muito complicada, irmãos. Mas nós temos que orar a Deus para que Deus não venha nos deixar cair em nenhum desses dois lados. Nem do lado do liberalismo, para a gente não ficar carnal, né? A gente não pode entrar nessa que tudo pode. Nem do lado dos radicais, onde nós vamos perder o principal, que é o amor. Nós temos que ter um meio termo, um equilíbrio nesse meio aí, para poder olhar pelas pessoas, orientar as pessoas. E se você tem se sentido deprimido, procure ajuda espiritual, procure uma ajuda até psicológica, por que não, né? Para que essa situação não piore na sua vida e de repente o inimigo começa a sugestionar, porque os demônios, irmãos, trabalham em cima de sugestão. A pessoa já está angustiada, já está triste, começa a vir aqueles pensamentos de suicídio na mente. Ela quer, na verdade, ela não quer matar o seu corpo, ela quer matar aquela dor que ela está sentindo, aquela dor emocional, ela quer aliviar aquela dor. Mas mal sabe as pessoas que se você cometer um suicídio assim, né, você vai perder a sua salvação, né? Então não faça isso, né? Deus deu a vida, só Ele pode tirar. Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado e nós temos que ajudar essas pessoas que têm passado por situações difíceis. Às vezes a gente vê uma pessoa com depressão e fala, isso aí é frescura, isso aí não é não, irmãos. O cérebro, como todos os órgãos do corpo, pode adoecer também. A depressão é uma doença no cérebro, né? É uma doença na alma, uma doença emocional e muitas vezes também espiritual, né? Muitas vezes também há por trás disso uma atuação de demônios, de espíritos malignos, que às vezes a pessoa recebe uma oração e fica até possessa. Amém? Espero que eu possa ter te ajudar de alguma forma. Se você precisar de alguma ajuda, estamos à disposição, como teu irmão em Cristo, né? Pastor Sandro Bessegato. Amém? Paz do Senhor a todos.